Perceba que a questão não é a quantidade, e sim a qualidade da distribuição. Você jamais vai usar numa prova, uma redação do Enem, que a água do mundo está acabando, pois ela não está acabando. O que reduz é a quantidade de água potável disponível às comunidades, seja para uma cidade, um ambiente urbano, um ambiente rural ou para outras atividades. Para falar de grafite e de pichação de uma maneira um pouco mais séria e serena, a gente tem que entender que são duas coisas diferentes. Há uma correlação em um momento mais recente da história, mas são duas coisas bem distintas. Vamos lá. O grafite, ele tem uma história antiquíssima, as raízes do que a gente chama de grafite, que é uma arte, é uma forma de arte, que está ligada ali ao muralismo, mas que você pode levar até para a questão da pré-história. Você tem ali as pinturas rupestres, né, no período do Paleolítico. É uma forma de arte, uma forma de expressão que embeleza a cidade, torna a cidade mais poética. Uma vez ou outra, a depender do tema, fazer uma alusão a uma música pode ser interessante, pode conferir um toque único ao seu texto. Isso só para complementar a argumentação, hein? E não para embasar, lembrando. Se a argumentação já estiver sólida e houver um espacinho para uma letra de música, fica bastante interessante. Toda a revolução, toda a mudança que o Brasil passa diante da Operação Lava Jato é um marco na história do país. É um evento ou uma série de eventos protagonizado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelo Poder Judiciário, que leva à população brasileira um sentimento de que aquela imunidade que alguns políticos tinham no Brasil chegou ao fim. O Índio construído por José de Alencar, Gonçalves Dias e outros escritores do romantismo, na verdade é um personagem composto a partir de dois modelos. Um modelo literário, que é o cavaleiro medieval. A referência é um autor inglês chamado Walter Scott, autor de novelas de cavalaria do século XVIII, e também uma influência grande, né, da filosofia de Jean-Jacques Rousseau com o mito do bom selvagem. Bom, quem que é o Jeca? Quem que é o homem caipira? É aquele homem do interior, do sertão, portanto um homem sertanejo. O homem que tem as suas raízes, sua cultura no ambiente do sertão. É o homem que aqui em Goiás, no interior, aquilo que era muito distante do litoral, ficou esquecido no período pós-riqueza aurífera. Leandro, é a partir de agora. 1, 2, 3. Aprende. Você é um jovem. Você precisa de tempo. Você é um bom menino. Você é belo? Talvez. Mas você é inteligente. A gente tá pensando no amor de Brasil. Ah, vamos, é coração. É muito amor. Pensar o jogo da baleia azul, através das noções do Durkheim, pode lançar uma nova luz ao problema. Por exemplo, compreender que os indivíduos que jogam esse jogo e cometem o ato final do suicídio não são indivíduos estranhos, mas são indivíduos que estão passando por certas situações sociais e que tais situações sociais se revelam no seu ato. Olha que interessante, não é o ato individual que cria, portanto, uma lógica de suicidas, mas é uma lógica social que gera um contingente de suicidas. Se você estiver mais inspirado ainda, pode trocar ingênuo por pueril. Conhece essa palavra? Tipo assim, ó. É pueril acreditar que no Brasil a justiça é para todos. Nossa, fica bem melhor. Bem melhor. O tropicalismo é uma vertente cultural que surgiu no Brasil nos anos 60. E o marco desse movimento, o Festival de Música Popular Brasileira da Record. Antes da gente trabalhar com a questão estritamente musical, é necessário que a gente fale um pouco sobre linguagem cinematográfica. O que o tropicalismo tem de muito relevante na sua produção artística e, segundo constam, nem os poetas, nem os músicos que faziam esse movimento se davam conta plenamente disso. É o que acontece com a música do glorioso Gilberto Gil, Domingo no Parque. Ela tem um elemento muito marcante quando diz: o rei da brincadeira é José, o rei da confusão é João, um trabalhava na feira é José, outro na construção é João. A poesia estabelece um corte cinematográfico.
Fala, humano! Aqui é o professor Pedro Paulo de Matemática. Matemática no canal Humanamente? É isso mesmo! Sou o Pedro Paulo da Revisa, tô aqui hoje para dar super dica de matemática para a sua prova do Enem.